A pesquisa Quest, divulgada nesta quinta-feira, voltou a mostrar Lula e Bolsonaro empatados em um eventual cenário de segundo turno em 2026. Nós preparamos algumas artes para vocês, vamos acompanhar. Segundo a pesquisa, Lula tem 42% das intenções de voto em um eventual segundo turno contra 39% de Bolsonaro, que até então está inelegível. Como a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais, 2 pontos, perdão, para mais ou para menos, os dois estão tecnicamente empatados. E aí você está acompanhando essa arte agora, e aí a gente preparou que além de Bolsonaro, a vantagem de Lula também caiu em relação a outros candidatos, como Tarcísio de Freitas, Ratinho Júnior, Romeu Zema, Ronaldo Caiado e Eduardo Bolsonaro. Na comparação, por exemplo, com Ciro Gomes, a gente tem até uma arte disso, a vantagem de Lula oscilou 4 pontos para baixo, no limite da margem de erro. E aí a gente tem essa questão aí com o Ciro Gomes, e na disputa, por exemplo, a pesquisa também mencionou ali a questão do Lula com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. E aí, nesse cenário, em segundo turno, a distância recuou de 12 para 5 pontos percentuais, como você está acompanhando. O Lula aí tem 41% e Tarcísio de Freitas 36% das intenções de votos. A gente vê um número alto de pessoas indecisas que não sabem ainda em quem vai votar, 20% ainda. E a gente também tem um cenário com o governador do Paraná, Ratinho Júnior. No cenário do governador do Paraná, a diferença do presidente Lula caiu de 13 para 5 pontos percentuais. Lula tem 40% das intenções de votos e Ratinho Júnior 35%. Falando em Minas Gerais, o governador de Minas Gerais, a diferença entre o presidente Lula e o governador Romeu Zema caiu de 15 para 7%. Lula fica com 43% das intenções de voto e Romeu Zema 36%. O governador de Goiás também foi testado pelo levantamento realizado pela pesquisa Quest e a diferença caiu de 15 para 7 pontos também. Lula fica com 42% nesse cenário e Ronaldo Caiado com 35% das intenções de voto. A pesquisa também testou a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. No caso de Michele Bolsonaro, essa diferença oscilou 3 pontos para baixo, dentro também da margem de erro. Michele Bolsonaro, portanto, ficaria com 35% das intenções de voto e Lula ainda conseguiria ganhar um eventual segundo turno com 44%. E aí a gente também tem a pesquisa fazendo comparativo com o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Com o caso aí de Eduardo Bolsonaro, a diferença caiu de 15 para 10 pontos. Lula fica então com 43% e Eduardo Bolsonaro com 33%. Larissa, a gente passou aqui um panorama de um dos principais pontos da pesquisa, mas o que mais te chamou a atenção? É um reflexo do levantamento do que a gente falou ontem, do governo não conseguindo dominar o assunto da segurança pública? Acho que é um ponto interessante esse que você levanta, Letícia, e apresentamos, né, para quem nos acompanha, um bom resumo dessa pesquisa. E o ponto que mais me chamou, você me perguntou sobre o que né, eu acho ali que pode chamar a atenção, Letícia, eu acho que é a questão de que a maioria do eleitorado, ou seja, ali, das pessoas ouvidas pela pesquisa, né, resistindo à possibilidade de Lula tentar um novo mandato no ano que vem. 59% dizendo que Lula não deveria tentar a reeleição, ou seja, se candidatar novamente no ano que vem, e 38% defendendo que ele tente sim essa reeleição. Porque se a gente pegar a última pesquisa, esse percentual de pessoas ali, né, em relação a uma rejeição de que Lula tente um novo mandato, chegava a 42%, e 42% apoiando e 56% sendo contrário. E aí esses números vêm trazendo eles são mostrados para a gente, eles aparecem agora justamente depois daquela declaração que o presidente Lula deu lá na Ásia, confirmando que ele tentaria um novo mandato. Até então, até aquela viagem que ele fez para a Ásia, ele não havia cravado que tentaria
buscaria realmente um novo mandato à frente da presidência da República. Ele sempre condicionava ali, se ele estivesse com saúde, se ele estivesse bem, ele tentaria, e aí ele crava isso naquela viagem, e aí a gente vê também algum reflexo disso na pesquisa, já que foi uma declaração pública, circulou muito. Então, acho que... Mas todos esses outros pontos também que mostramos nas artes, Letícia, são pontos para a gente observar, ficar de olho, para entender também os impactos dessa questão da segurança pública daqui para frente, e também para entender o que a gente falava antes em relação à economia, né, os números positivos, como que isso também pode impactar daqui para frente. E aí, a Larissa já começou a citar esses números, a gente tem uma arte, a gente está mostrando para você aí na tela agora, a pesquisa Quest perguntou quem que poderia ser um candidato ideal. E aí, 24% fala que não quer um nome nem ligado a Lula e nem Bolsonaro. A maioria das pessoas entrevistadas nessa pesquisa não quer nenhum nome nem ligado a Lula nem Bolsonaro. 23% quer que Lula ganhe de novo, 17% alguém fora da política, alguém que já não está nesse meio, 15% quer que Bolsonaro volte a ser elegível, lembrando que o ex-presidente nesse momento está inelegível, ele não pode concorrer às eleições, 11% quer alguém apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, 5% que é alguém apoiado pelo presidente Lula e 5% não souberam ou não responderam. Mas isso é um número interessante que mostra, como a Larissa mencionou, essa questão da polarização. Talvez um eleitor cansado dessa polarização de um nome ligado a Lula e Bolsonaro.